Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro só joga amanhã em Curitiba. Preparação será encerrada hoje na Toca da Raposa 2. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge, a diretoria no mercado buscando ponta? Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Nesta quarta-feira de Brasileirão, hein? Teremos 4 jogos hoje pela rodada de número 21 da Série A do Brasileiro. Teremos alguns jogos adiados por causa de compromissos aí da Copa Sul-Americana, mas hoje tem Internacional e Flamengo, 7h30 da noite, Mirassol e Remo também 7h30 da noite, Vitória e Palmeiras 9h30 da noite e também 9h30 da noite Fluminense e Bahia. Nesta quinta-feira 2 jogos, Corinthians e Atlético Paranaense, 7h30 da noite, 9h30 da noite, Couto Pereira em Curitiba, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Coritiba para buscar a reabilitação na Série A do Brasileiro. Preparação do Cruzeiro será encerrada nesta quarta-feira e aí o técnico Arthur Jorge na expectativa de ter mesmo Kaique Kenji, que voltou a treinar com o grupo nessa terça-feira. Se repetir a dose nesta quarta, tem chance de viajar com a delegação que vai estar reforçada com Matheus Pereira e com Gerson, 2 importantes reforços para o compromisso diante da equipe do Coritiba, partida que será apitada por Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro do Rio de Janeiro, o escolhido para o compromisso de quinta-feira no Couto Pereira, às 9h30 da noite. O técnico Arthur Jorge quebrando a cabeça porque ele vai precisar de mudar o time. Primeiro, com a volta do Gerson e a volta do Matheus Pereira. Agora, as dúvidas nas pontas. Ele mantém o Matheus Henrique no time, coloca o Gerson em outra função ou coloca o próprio Matheus Henrique em outra função? Arroio já teria condição para ser titular? Ele que retornou diante da equipe do Botafogo. Muita gente pergunta sobre o Neisser Villarreal. Ainda não retorna, o jogador está com um problema muscular, fica fora aí de mais alguns jogos, é a informação que a gente tem. E por falar em informação, o Cruzeiro no mercado, buscando ponta ou buscando pontas. Isso temos que aguardar, mas é fato que pelo menos um jogador de beirada e de preferência que atue na esquerda, onde joga o Luiz Sinisterra, que esse jogador chegue para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. Muito nome sendo oferecido, Cruzeiro conversando com esses nomes que estão sendo oferecidos, também nomes que o departamento de scout levantou e a diretoria trabalhando contra o tempo aí para que esse reforço ou esses reforços cheguem o mais rápido possível. Começando com o Zé Lucas apresentado, o jogador já podia ter feito a estreia no final de semana diante da equipe do Botafogo, mas talvez fique aí para quinta-feira diante da equipe do Coritiba, o duelo pela Série A do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro buscando a reabilitação, Cruzeiro com as voltas de Gerson e Matheus Pereira e podendo ter Kaique Kenji. O Kenji, a informação que a gente tem é que ele treinou hoje. Vamos ver o trabalho desta quarta-feira e também a lista dos relacionados. O Cruzeiro que viaja depois do treinamento desta quarta-feira, quando vai fechar a preparação, aí joga quinta diante da equipe do Coritiba. O Cruzeiro que depois do Coritiba tem o duelo em Chapecó contra a Chapecoense. Aí o assunto já será Copa do Brasil. Vamos aguardar o que vai fazer aí o Arthur Jorge para esse jogo. Ele vai ter que quebrar a cabeça, porque não tem os 2 pontas titulares e não terá por um bom tempo. A diretoria está trabalhando no mercado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, o Arthur Jorge para este compromisso, vamos ver, o Arroio já teria condição de ser titular? O Kenji, se voltar, teria condição para ganhar alguns minutos ou para começar? Ou ele pensa em alguma outra alternativa? Ou são as opções que ele já utilizou aí no final de semana? Marquinhos, próprio Wanderson, Bruno Rodrigues. Vamos aguardar. Sobre o Fabrício Bruno, apenas um quadro viral, não teve nenhuma complicação a mais. O jogador está aí à disposição para essa partida de quinta-feira, o duelo lá no Couto Pereira. E muita gente que perguntou sobre Neisser Villarreal, ele ainda não retorna. O Neisser teve um problema muscular, vai precisar de um tempo maior de recuperação
Vamos acompanhar aí quando ele retorna. E até é importante a gente falar mais sobre Luiz Sinisterra. Hoje a gente trouxe a informação. O João Paulo Meia, naquela época de Série B, teve uma lesão idêntica à do Sinisterra. Também passou por cirurgia, só foi liberado para transição com 4 meses de recuperação e voltou a treinar com o grupo 5 meses após a cirurgia. E é esse o diagnóstico que a gente trouxe até para o caso do Luiz Sinisterra, que será operado pelo Dr. Sérgio Campolina, e aí vai iniciar o longo período de recuperação, praticamente acabando o ano para o colombiano. Já o Peck, um cenário otimista, trabalhando aí entre 2 e 3 meses, antes de 2 meses sem chance alguma. O Peck já foi operado pelo Dr. Sérgio Campolina, por outros médicos que acompanhavam, então talvez aí ele volte em 3 meses. Até lá o Cruzeiro fica aí sem o seu principal reforço para a janela do meio do ano. Por falar em reforço, o próprio Pedro Júnior falou antes do Zé Lucas na apresentação hoje na Toca que o Cruzeiro está no mercado e que vai trazer jogador. Ele entende que o elenco é bom, mas que precisa de peça e por isso o Cruzeiro está no mercado. O que a gente tem de informação é: o Cruzeiro tem alguns nomes aí em contato, alguns oferecidos, outros o clube buscando, mas até agora não tem nenhuma negociação com o martelo batido. Já tínhamos falado sobre a questão do Wesley, que pertence ao Al Nassr, a história ali agarrando com o Corinthians, mas também não sei se vai avançar aqui com o Cruzeiro. Hoje a gente trouxe até, avançando aí na informação do pessoal da ESPN, sobre o Yasser Asprilla, que é um colombiano. Ele é canhoto, aí joga mais pela direita ou um meia central. Esse jogador foi oferecido, o Cruzeiro vem avaliando o cenário, se faz uma proposta. Seria um empréstimo aí pago, né? Um empréstimo oneroso com uma opção de compra. Na época o Girona pagou um valor muito importante no atleta, o atleta que pertence ao Grupo City, e o Cruzeiro ainda não fez essa proposta. E outros nomes também que ainda não apareceram. O fato é, pelo menos um jogador de beirada o Cruzeiro vai buscar nesta janela, porque identificou com a questão do Peck lesionado, do Sinisterra, praticamente acabando o ano, que vai precisar ir ao mercado. Então, pelo menos um é a informação que a gente tem que o Cruzeiro vai buscar nesta janela. Mais de um, temos que aguardar, mas é fato que a diretoria quer acelerar esse processo para entregar aí pelo menos uma opção ao técnico Arthur Jorge. Seguimos apurando, seguimos buscando sobrenomes. Qualquer novidade a gente volta aqui na Samuca TV, na nossa programação, nas várias lives que a gente tem e também, claro, no nosso centraldatoca.com.br. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fala, família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias do Cruzeiro nesta quarta-feira, agitado com muita informação do mercado da bola. Então, se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!